Hoje eu quero te trazer 3 erros que a mulher sábia não comete no seu casamento. Isso mesmo, Juana Carneiro. Agora, para vocês, com experiências e relatos pessoais próprios e meus aprendizados, junto com alguns estudos, eu quero compartilhar alguns compilados que eu vim juntando nessas últimas semanas, e podemos ser atrapalhados a qualquer momento por alguma das minhas filhas, por um avião passando, pelo meu marido chegando, mas eu vou tentar fazer de uma forma rápida e sucinta que vocês possam pegar. Quem vai entrando, Bárbara, Lari, sejam bem-vindas. Quem chegar, vai compartilhando. Vou mandar agora um aviãozinho. Vou mandar um aviãozinho. E se você tiver algum erro que você se lembra que você não comete mais, ou que você já cometeu, que você ainda comete, mas que você sabe que é um erro e que a gente deve evitar, aprender a não fazer, estamos juntas aqui, compartilhe aí comigo, porque desses 3 erros que eu vou te trazer agora, eu mesma já cometi todos. Quem nunca, não é mesmo? Mas eu vou trazer para vocês como que eu fui aprendendo a fazer diferente, em quais momentos que eu tive algumas viradas de chave, e pode ser bem interessante para vocês também, tá? E eu tô compartilhando aqui, tô mandando aviãozinho. Tchurururu. Tchurururu. Aviãozinho. Eu tava com saudade de fazer live. Eu gosto muito disso aqui, sabe? Aproveitei que a Catarina tá dormindo. Aproveitei que a Bela tá assistindo um desenho. Aproveitei que o Gustavo deixou o escritório dele disponível. Aproveitei que aqui na Espanha já são 15h30 da tarde, já almoçamos, já arrumei a cozinha, já coloquei a louça toda no jeito, tá tudo arrumado. Enquanto vocês aí no Brasil são 10h30 da manhã, numa sexta-feira, hoje é sexta-feira, né? E vocês ainda vão almoçar, ou já tem o cardápio pronto, né, a marmita, ou vai almoçar no trabalho, ou vai preparar o almocinho em casa. Quem vai preparar o almocinho em casa? Então, vamos lá. Sem muitas delongas, quem vai chegando, Brenda, Ana Flávia, sejam bem-vindas. Quem vai chegando, vai mandando aviãozinho, fica aqui que eu vou trazer um conteúdo poderoso. 3 erros que a mulher sábia não comete no seu casamento. Eu fiz aqui algumas anotações para eu não sair muito do foco, porque eu começo a contar a história e me perco. Mas obrigada, Lari, por compartilhar. Obrigada mesmo. Fica aqui. Olha que bonitinho, gente. Eu não sabia disso, não. Então a gente vai começar agora. Erro número 1. Para eu falar desse erro número 1, eu vou trazer uma história que aconteceu. Olha que delícia, o almocinho já tá pronto, 10h30 da manhã. Isso que é uma mulher virtuosa, gente, que delícia. Eu e o Gustavo, a gente se conheceu em 2016, começamos a namorar em 2017. E ali, com 6 meses de relacionamento, eu chamei ele pra ter uma conversa, a nossa primeira DR. E eu tava cheia de pontos pra falar com ele. E, tipo assim, eu já tava esperando que várias coisas que eu fosse falar com ele, ele fosse me devolver com os questionamentos que ele tinha a meu respeito. Por quê? Porque a gente tá acostumada. A gente tá acostumada numa briga, quando a gente entra numa discussão, pra gente se defender, a pessoa tá ali falando da gente, e pra gente se defender, a gente vai e fala dela também. Mas eu fiz isso, mas você fez aquilo. Mas você faz assim, você não fez daquele jeito, eu te pedi aquilo e você não fez e tal, agora você tá reclamando de mim? É ou não é verdade, gente? É ou não é verdade? Quando a gente entra numa DR, geralmente, né, a discutir a relação,
e o outro começa a falar pra gente as coisas que ele não está gostando, as coisas que ele queria que a gente mudasse, ao invés da gente ouvir, colocar a sapatilha da humildade e só ouvir, absorver, reconhecer, não, a gente quer despejar no outro tudo aquilo que o outro faz, como se fosse culpa do outro o seu comportamento. E aí nesse dia, isso aí era como eu era. Eu achava que tinha que ser assim porque todo mundo faz assim, né? Então, se eu me defendo colocando a culpa no outro, eu não tenho responsabilidade sobre o que o outro tá me falando, né? Sobre o meu defeito, sobre o meu problema. O meu problema existe porque o outro faz assim. Se o outro não fizesse daquele jeito, eu não seria tão errada. É verdade ou não é? Então, o que aconteceu? Naquela conversa, foi a nossa primeira DR, assim, mais pesada. O que acontece? O meu relacionamento com o Gustavo não começou da melhor forma, não teve o melhor início. Eu era uma pessoa totalmente diferente da pessoa que eu sou hoje e ele também, graças a Deus, melhoramos, evoluímos. Mas a Ruana que conheceu o Gustavo em 2016 era uma Ruana sem muita perspectiva de futuro. Era uma Ruana que tava com a cabeça toda torta, toda errada, tinha várias percepções distorcidas a respeito de mim mesma. Não era nem da família, eu sempre quis ser mãe, sempre quis constituir família, mas eu tinha muitas percepções erradas ao meu respeito. Então eu fiz muita coisa errada, eu permiti muita coisa errada nesse início de relacionamento, eu me expus de forma muito errada. E ele era um rapaz que sempre pensou em família, sempre pensou em casar, e por ter alguns princípios muito bem certinhos, ajustados e definidos, ele já não via em mim essa mulher para casar. Olha o perigo. Às vezes você é a pessoa certa, mas está na hora errada, na fase errada, na vibe errada, no momento errado. E por causa disso a gente teve, assim, muito choque no início. Porque ele não via em mim essa mulher para casar. E eu, não, de fato, eu não era aquela mulher para casar. Eu queria muito casar, mas eu não tinha um comportamento de quem queria se casar. E aí... Ai, deixa eu abrir aqui. E aí, o que acontece? Eu chamei ele pra ter essa conversa, já imaginando que ele fosse descer a lenha em mim. Ah, mas você é isso, mas você é aquilo, mas você é aquilo, mas você é aquilo. E como é que foi essa conversa? Me surpreendeu. Ele ouviu tudo que eu tinha pra falar. Eu estava extremamente armada. Ele ouviu tudo que eu tinha pra falar e falou, tá bom. E o que eu fui falar naquela época? Que ele era prepotente. Que ele se achava o bambambam, que ele se achava o melhor de todos e ele não é pra ser assim. Que ele tinha piadinhas pejorativas que não eram legais nem comigo, nem com outras pessoas, que era pra ele parar de fazer essas piadinhas pejorativas. E falei várias coisas assim, pesadas. Bem armada, eu tava muito armada. E ele ouviu tudo, calado, e falou, tá bom. E aí eu fiquei ali esperando, né? Tipo, você não vai falar nada de mim? E eu falei pra ele, mas você não... E sobre mim? E o que você quer que eu mude, então? Ele falou, não, essa conversa não é sobre você, essa conversa é sobre mim. Você queria conversar sobre mim. Então, se eu falar qualquer coisa aqui agora, é como se anulasse e a gente perde o foco de melhorar o que você pediu pra mim. Oi? O quê? Como assim? Você não vai falar nada de mim? Não, numa outra conversa eu falo as coisas que eu tenho pra falar pra você. Mas eu vou focar, vou melhorar, vou ficar mais atento ao meu jeito, às piadinhas, em como eu sou com você, eu vou ficar mais atento. E acabou nisso a conversa. Cara, aquele dia eu aprendi sobre como entrar e sair de uma briga. Você ouve... Ó, o avião. Eu moro perto do aeroporto aqui. Você ouvir com humildade, de fato querendo reconhecer, pode ser que você não concorde com algumas coisas, mas se você digerir e estar atento, provavelmente você vai identificar momentos que você é assim, que o outro identificou, que o outro acusou, que o outro, né, falou. Então ele ficou mais atento, não quer dizer que ele mudou de uma vez, não mudou, não, assim, já falou e resolveu. Não, foram anos. Quem quer marido pronto, quem quer encontrar um homem
virtuoso, um varão valoroso, pronto, tá lascada, porque esse homem, ele precisa ser construído. E esse é um erro que nem tava na descrição, né? Você querer um homem pronto é a maior besteira que você faz, porque você também não tá pronta, como eu não tava. Então, esse homem que a gente tanto quer, ele é um homem construído. É pouco a pouco, é no processo, é no ajuste, é no encaixe, é todo dia uma conversa nova, todo dia um alinhamento novo. Não é discutir a relação, é alinhar novas coisas. Então, naquele dia, eu entendi que eu não tenho que focar em me defender quando alguém vem falar. Você pode até argumentar. Ah, eu não tinha percebido que eu tava fazendo isso, eu não tinha percebido que isso te incomoda. Eu peço desculpas por fazer isso, eu nem percebo que eu faço isso, que eu sou grossa, que eu sou rude. É você assumir a responsabilidade, identificar, reconhecer. E não ficar querendo rebater, sabe? Então, quando você estiver numa conversa, você e seu marido estiverem numa conversa, e ele decidir falar alguma coisa de você, ouve. Ouve, amada. Ouve e reconhece, porque a maioria das coisas que a gente fala um do outro, e um pro outro, gente, me acenem aqui se tá tudo certo. Minha mãe me ligou de chamada de vídeo. E aí eu não sei se vai... Ainda tá travando? Minha mãe que me ligou aqui. E eu acho que ela vai até ligar de novo, não sei. Ainda tá travando? Se tiver travando, eu fecho e abro outra. Voltou? Beleza. Então, esse é o primeiro erro de todos. É sobre como a gente conduz uma discussão, uma DR, uma briga, quando o outro tá fazendo acusações ao nosso respeito. Porque às vezes a gente toma como acusação que, na verdade, são situações que deixam a outra pessoa desconfortável, a outra pessoa incomodada, a outra pessoa tá insatisfeita. Então, se seu marido te chamar de preguiçosa, se seu marido te chamar de você não quer melhorar, você não quer fazer as coisas direito, sei lá o que seu marido pode falar pra você ou de você, né? Mas é pensar, cara, será que ele tem razão em alguma coisa que ele está falando? Será que... Não é tipo assim, nossa, mas você não reconhece todo o meu esforço e tudo isso que eu faço, e você também não faz, você também não ajuda, Não! É aos poucos, ouve, absorve, reflita. Vai passar um dia, 2 dias, 3 dias, você fica com aquela coisa ali, remói e tal. Vê o que faz sentido, às vezes nem tudo faz sentido. Às vezes não é verdade, às vezes ele tem uma percepção distorcida a seu respeito. Só que só o tempo vai mostrar isso. Não adianta você simplesmente despejar pra ele que não é verdade, não é assim. Não, é o tempo. Porque já teve uma conversa que eu tive com o Gustavo, quando a gente tava, no dia que a gente se separou, que ele despejou em mim assim, ó. Ele foi super duro comigo, ele falou várias coisas pra mim. Eu ouvi, ele passou uns 40 minutos falando. Eu ouvi e falei, de tudo isso que você tá falando, eu reconheço esse ponto. Os demais que você falou, sinto muito. Você vai ter que mudar a sua opinião a respeito do que é um casamento. Você vai ter que mudar a sua percepção do que é a vida, do que é ser casado, do que é juntar as finanças, do que é construir sonho junto. Porque enquanto você não mudar a sua percepção, você não vai se dar bem com ninguém. Porque isso aí que você tá falando, eu não recebo, eu não aceito, eu não acho que eu sou isso, que eu sou aquilo. Pronto, eu cortei. Ele ouviu, ponto. Entendeu? Quando a gente voltou, ele entendeu, a gente se alinhou. Eu não aceito como verdade aquilo que ele me fala, se de fato não é verdade. Mas eu tenho a humildade de ouvir para reconhecer. Entende a diferença? Então, quando você tiver numa discussão, e isso serve para qualquer, numa briga de trabalho, numa briga com amiga, sua amiga vai e despeja em você coisas que você não gosta, que você não gostou de ouvir, coisas que te doeram, que te feriram. Ouve, absorve, filtra. Antes de absorver, filtra. O que faz sentido disso que ela falou? O quanto é verdade esses pontos que ela me trouxe? O quanto de fato realmente eu não tenho sido uma amiga legal? Porque se eu não tenho sido uma amiga legal, eu preciso melhorar.
Se eu quero ter uma amiga legal e eu não estou sendo essa amiga legal, eu achava que eu estava sendo, mas até ela me trazer esse fato que incomodou ela, opa, pera lá. Alguma coisa precisa ser mudada. Se você para ouvir, filtrar e reconhecer, você já entra num processo de melhoria, de mudança, de evolução. Quando você tá só querendo se defender e atacar o outro, mas você também não faz isso, você também não faz aquilo, você não dá espaço para você melhorar. Porque você não tem responsabilidade, você não tem culpa, você é a alecrim dourada perfeita. Fez sentido? Tá fazendo sentido aqui o que eu tô falando? Alguém identificou algum padrão? Tipo assim, eu sou assim, eu sempre tô armada. Se a pessoa vem falar comigo, eu me defendo. Eu coloco ela no lugar dela. Não vou ficar calada, não vou ouvir calada. Aquela expressão, né? Eu não vou ouvir calada, não vou levar desaforo pra casa. Pois eu vim aqui pra te dizer que quanto mais desaforo pra casa você leva, menos oportunidades você tem de fazer coisa errada, de falar coisas que você pode se arrepender. Pega essa chave. Quanto mais desaforos você leva pra casa, ou seja, quanto mais calada você fica numa discussão, numa conversa, em que você tem, de fato, a predisposição a ouvir, pra saber, pra resolver, pra identificar o erro, mais chances você tem de não se arrepender daquilo que você vai dizer na hora do impasse, do embate, tá? Então esse foi o primeiro erro. Dos 3 erros que a mulher sábia não comete no seu casamento, o primeiro erro é não ficar se defendendo na hora da briga. É ouvir, analisar, filtrar, reconhecer e depois de reconhecer, principalmente, mudar. Se expor à experiência de fazer diferente. E isso é difícil. Isso é muito difícil. Mudar um hábito, mudar um comportamento, um traço da sua personalidade. Mas eu tenho que mudar por causa do outro, é a minha personalidade. Você é a Gabriela, por acaso? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Não. Quanto mais você se expõe a se moldar pelo outro, porque eu vou falar uma coisa pra vocês. O casamento, ele vem pra nos trazer evolução. Deus, quando a gente encontra outra pessoa, resolve se casar com ela, com todos os defeitos que ela tem. Durante o processo do relacionamento, do encaixe, do alinhamento, vocês vão ter muito impasse. E o grande lance do casamento é você aprender a tretar. Porque as tretas, elas vão sempre existir. Não é um casamento perfeito, não é um casamento sem treta. Não é um casamento sem briga, não é um casamento sem problema. O casamento perfeito é aquele que você consegue resolver o problema. O casamento perfeito é aquele que você consegue resolver, conversar, dialogar. Se você consegue dialogar e resolver, você já tá assim, ó, a 20 passos à frente. Então, não é aquela história de, casamento de internet, foto no Instagram, parece perfeito, se é verdade, se é mentira. Não, todo casamento tem treta, inclusive os casais mais lindos do Instagram. Acontece que o que faz esse casamento ser próspero, e quando eu falo de prosperidade, nesse caso, eu não estou falando de casamento, eu estou falando de evolução, de crescimento. Quando um casamento é próspero é porque eles sabem resolver as tretas. Elas existem, elas sempre vão existir. Cada fase vai trazer uma treta diferente. Cada nível que vocês estão vai ser uma treta compatível com o nível que vocês estão. E toda vez que Deus quiser mudar vocês de nível, a treta vai ser maior ainda. Então, como vocês reagem a essa treta é o que vai definir se vocês vão avançar de nível ou não. E outra coisa, todo relacionamento caminha na velocidade do mais lento. Quem é o lento do relacionamento de vocês? E quando eu falo de lento, não é sobre fazer as coisas de uma maneira lenta. É sobre ter a mentalidade atrasada. É sobre falta de conhecimento. É sobre não querer mudar. Todo relacionamento vai no compasso do mais lento. Por quê? Porque o mais lento vai puxar de maneira inconsciente e subconsciente
aquele que tá querendo voar. Pode ser o marido, mas muitas das vezes são as mulheres. São as mulheres que têm medo de arriscar, são as mulheres que têm medo de fazer algo novo, de se impor enquanto mulher e exercer o seu governo de mulher. Mas isso é assunto para outro vídeo. Segundo erro, ela querer a glória daquilo que ela leva para ele. Trazer exemplos. Tem coisas que eu falo pro Gustavo que eu fico ali matutando no ouvido dele, né? Meu bem, eu acho que isso aqui tem que ser assim. Eu acho que você tem que fazer desse jeito. E é isso. Eu acho que você tem que fazer desse jeito. Aí ele ouve, não fala nada. Passa um dia, passa 3 dias, às vezes passa 10, 15 dias, às vezes passa um mês. Aí eu percebo ele fazendo aquilo exatamente do jeito que eu falei. A Juana natural, a Juana humana, queria que ele chegasse pra mim e falasse: pensei bem no que você disse e realmente faz sentido o que você disse. Eu vou fazer da forma que você falou. Você tá certa. Essa é a Juana humana. Eu quero a glória da ideia que eu dei pra ele, porque, poxa, eu falei pra ele fazer daquele jeito, né? Então, quando ele resolve fazer daquele jeito, ele podia vir falar pra mim: não, você tá certa, eu tenho que fazer do jeito que você falou. Mas uma matriarca de verdade, porque o casamento é constituído, um casamento pleno e próspero, ele é constituído de um patriarca e uma matriarca. A matriarca é aquela mulher sábia, a mulher virtuosa, que sabe ser submissa, que exerce a submissão. Então, a matriarca, ela não tem que querer colher a glória. Deixa ele exercer o governo dele. Só de funcionar aquilo que eu falei para fazer, já tá maravilhoso. O importante não é quem deu a ideia. O importante é que essa ideia funcione. Então, quando você der uma ideia pro seu marido e ele demorar para assimilar, mas quando assimilar, ir lá e fazer, não precisa ficar falando: viu? Eu que falei pra fazer. Não, porque fui eu que dei essa ideia. Porque eu que falei, ele tava fazendo de um jeito diferente. Não, eu que falei pra fazer. Eu que falei pra fazer isso, eu que falei pra fazer aquilo. Porque você tira dele a autonomia, como se você tirasse dele. Avião. É como se você tirasse dele aquela autonomia que ele tem de chefe do lar dele, de homem da casa. Que homem banana é esse que o tempo inteiro tá sendo ali manipulado pela mulher? Não. O importante é que o que você falou seja feito quando é feito. Não precisa você receber a glória. E eu sei o tanto que é difícil, porque acontece muito, 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 até eu entender que a glória não tem que ser minha. Primeiro que a glória é de Deus. Na verdade, quem deu a ideia, se essa ideia funciona, se ele acatou essa ideia e colocou ela em prática, ela está funcionando, na verdade essa ideia nem veio de mim. Deus me usou para falar com ele, eu fui só um instrumento. Entende? Porque eu não sou tão inteligente assim. Eu não sou tão foda assim. Eu não sou tão esperta assim para ter essas ideias que ele não teve e ele ouvir, aceitar e fazer. Então, para lá. Entende? O importante é que funcione. Não importa quem deu a ideia. O importante é que ela seja executada e que ela funcione. Só que aí tem um tipo de mulher que faz pior, tá? Tem um nível pior desse querer a glória, que é quando ela fica falando, né? Ela ainda não tem a forma sábia de fazer ele ouvir e receber aquilo que ela disse. Então, ele não vai fazer aquilo que ela falou. Por mais que esteja certo, ela ainda não tem o jeito certo de se comunicar com ele de uma forma que ele ouve, que ele entende, que ele absorve. E a culpa não é dele que não ouve ela, a culpa é dela que não sabe falar com ele de um jeito que ele ouve. Mas aí vem alguém de fora, um outro ser usado por Deus, e fala pro marido as mesmas coisas que ela tava falando. E aí ele ouve. Por quê? Porque ele se comunicou, ele se conectou com aquela comunicação. No que o homem se conecta com aquela comunicação, que outra pessoa de fora falou aquilo que a mulher dele já tava falando, ele ouve, fala: nossa, eu tenho que fazer isso, vou fazer isso. E aí ele fala pra mulher dele: poxa, vamos fazer isso. Como se ele nunca tivesse ouvido isso antes da boca dela.
Aí, ao invés dela ficar feliz porque, enfim, ele vai fazer, sabe o que ela faz? Birra. Agora que outra pessoa falou pra você fazer, você vai fazer. Eu também não quero mais, não. Não, também não precisa mais, não. Gente, o tanto que eu já vi isso acontecer, eu nunca fiz isso. Dá raiva, eu já fiquei com raiva, mas assim, não dei birra. Só guardei a minha raiva pra mim. Mas eu já vi esposas dando birra, porque eu tenho 1 ano que eu tô falando isso pra ele e ele não faz. Aí agora veio alguém de fora, falou uma única vez e ele já tá fazendo, ele tá fazendo diferente. Ao invés dela ficar feliz com isso, ela dá uma birra. É pra acabar um negócio desse, não é não? Não, ó, quando eu vejo uma mulher fazendo um trem desse, dá vontade de esganar. Alguma de vocês que aqui está comigo já passou, já viu alguém fazer algo parecido, já se identificou em alguma coisa aí do que eu tô dizendo? Digam para mim. Vamos, não me deixem falando sozinha, que eu quero trazer o terceiro erro aqui. O terceiro erro, mas ressignifiquem esses últimos que eu já falei, tá bom? Esses primeiros, na verdade, que eu já falei. Porque o terceiro erro é o seguinte. Vamos tentar aqui, ó, falar de uma maneira didática, simples, sem polêmicas. Porque o objetivo não é estender o vídeo, eu quero acabar ele nos próximos 5 minutos. 5 a 10 minutos. O que acontece? Toda vez que a gente fala de submissão, fica aquela coisa, né? Ó, a Lari falou aqui, ó. Isso acontece aqui, mas não falo nada. Deixo ele perceber e resolver. É quando tem aquela situação dele... Tá, fale mais, Lari. Deixa ele resolver o quê? Perceber. Em que momento da conversa? Se ele pedir minha opinião novamente, eu ajudo. Tirando isso, não. Ótimo. Ela fala com ele. Se ele ouvir e fazer, ótimo. Se ele ouvir e pedir opinião para uma próxima vez, ótimo também. Mas se ele não falar nada com ela deixa ele seguir, deixa ele tomar as rédeas. É isso, né? É isso, cara. Deixa o cara tomar as rédeas. Você fala uma vez, você fala 2, você fala 3... Então, tá bom, não quer fazer do jeito que eu tô achando que tem que fazer? É você que decide. Por quê? Porque aí a gente já entra no terceiro erro, que é de não saber exercer a submissão. Porque como mulheres submissas, nós temos autoridade dentro da nossa casa. Nós temos... Autoridade não, nós temos poder. São coisas diferentes. O homem exerce autoridade dentro de casa. A mulher exerce poder. Se ela tem o poder de conversar com ele, se ela tem o poder da comunicação, da oratória, do convencimento, de persuadi-lo, ela já conquista tudo que ela quer. E aí ela não tem problema nenhum em ser submissa a esse homem. Mas para ela ter esse poder, ela precisa ser uma mulher sábia, ele precisa respeitá-la, admirá-la, entender que as palavras que ela profere dentro de casa são palavras positivas, são palavras de crescimento. Porque se ele vê nela essa mulher sábia, ele vai ter muito mais o coração aberto e disposto a ouvi-la. Certo? Certo. Quando ela exerce o seu poder de influenciar, ele assume o batente de ouvir ou não, de fazer ou não. Ele assume a responsabilidade a partir da autoridade que ele tem. Então, se ela vai lá e fala, igual teve um investimento que a gente fez recentemente, que ele veio conversar comigo e falou, o que você acha? Eu falei, esse investimento nele eu não acredito. Eu não acredito nesse investimento. Ele falou assim, tá, mas eu acredito e eu vou fazer ele do mesmo jeito. Você tá comigo? Eu falei, claro. E aí, a partir desse momento, eu tenho que torcer para esse investimento dar certo, mesmo que o meu coração tivesse fechado naquele momento. Meu coração estava fechado para aquele investimento que ele queria fazer. Ele bateu o pé e falou que ia fazer. Eu falei, tudo bem. Ele, não, mas você tá comigo? Eu falei, claro. Eu não fiquei ali torcendo pra dar errado só pra ele saber que eu tava certa. Meses depois deu errado. Eu não falei um A. Ele, por ter autoridade dentro desse lar de decidir o que vai fazer ou não, ele também assume a responsabilidade.
Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E aí, a submissão é o seguinte, tem muita gente que acha que é sobre o homem estar aqui e a mulher tá aqui. Não, submissão é sobre o homem estar à frente para receber paulada, para receber porrada. E a mulher está aqui, ó, atrás, sendo protegida e blindada. Isso que é submissão. Submissão é quando a mulher entende que aquele trabalho que ele está fazendo tem a ver com o pão de cada dia dentro de casa. Ó, deixa eu ver aqui, ó. Já tive muito problema com a submissão, mas percebi que cansa muito querer ser a comandante. Hoje deixo ele assumir o controle das coisas e ele, por eu deixar ele livre, sempre vem pedir minha opinião. É isso. É isso. Quando a gente deixa o homem exercer o papel de homem, ele vem buscar a mulher feminina e influenciadora que tem dentro de nós. Todas nós somos influenciadoras dentro da nossa casa. Todas nós somos. O poder que nós temos, ele só é exercido a partir da influência. Não é no grito, não é na força. Porque ser guerreira dói, cansa, é exaustivo. Quando você quer muito ser a voz de comando, isso é exaustivo. Deixa pro homem fazer isso, o homem que vai na frente. É ele que tem que se lascar. É ele que tem que ter as responsabilidades das decisões que ele toma. Cabe a nós, tá ali, ó. Olha, eu não concordo, mas se você que decide. Se você decidir por isso, tamo junto. Pro bem e pro mal. Não é quando dá errado você falar, eu não falei pra você não fazer isso. Isso é uma mulher que não tá submissa. A mulher que não tá submissa, ela parece que tá lutando contra o tempo inteiro. Ela quer provar que a voz dela é certa e a dele tá errada. Porque ele não ouviu e não fez aquilo que ela falou que era pra fazer. A mulher que não é submissa, que ela tem dificuldade de se submeter, ela fica retrucando, fica rebatendo quando tá numa discussão, ao invés de assumir a responsabilidade e mudar por ela, ao invés de querer que ele mude pra ela mudar. A mulher que não tem submissão, ela quer receber a glória. Então ela quer que ele fale pra todo mundo que foi dela a ideia de fazer de um jeito X, Y, Z e não dele, porque foi dela, ela que falou. A mulher que tem dificuldade de exercer a submissão, ela tá o tempo inteiro em situação, sabe? Ela tá tensa, ela tá querendo tomar decisões, ela tá querendo ter a glória, ela quer o seu ego inflado o tempo inteiro. Se o seu marido tem uma empresa, tem um negócio, tem um investimento, se o seu marido tem alguma coisa, entende que o que ele tem também é seu. Se você comanda o seu lar, tudo que ele faz fora para manter esse lar é seu. Você não precisa de dar ordem. Meu marido, por exemplo, esses dias não, ele é um investidor anjo, né? Ele gosta de investir em pessoas, em negócios e fazer esse negócio prosperar. E aí, o último negócio que ele se envolveu, último não, um dos mais recentes, foi um lava-jato. E meu marido é o seguinte, ele entra na operação, ele não é só um sócio que investe, né, que fala como é que tem que fazer, ele entra na operação e ele faz o negócio. E aí, foi um lava-jato do meu cunhado com a minha irmã. Eles juntaram, né, os homens ali, eles montaram um lava-jato. E o lava-jato é meu, tanto quanto dele, tanto quanto da minha irmã, independente se são só os homens que estão lá na operação lavando o carro. E aí ele saía de casa, nos primeiros 2 meses de lava-jato, ele passou de 3 a 4 dias da semana, saindo de casa cedo, voltando no final do dia, principalmente domingos, lavando carro, conversando com clientes, tudo. E era domingo. Domingo geralmente é o nosso dia de estar junto, de ir pra igreja, de ficar em família, de almoçar em família. E ele passou uns 2 meses trabalhando domingo na operação do Lava Jato. Lavando carro mesmo, tá? Embaixo de chuva, embaixo de sol. Aí ele arrumou a tenda e tal, não sei, enfim.
E eu entendi que a falta que ele fazia em casa é porque ele estava lá, prosperando, né? Trabalhando em um negócio que ele acreditava, que ele confiava que ia crescer, que ia ser bom. E ele voltou para casa, ele voltava para casa acabado no final do dia, cansado e tal. Eu fiquei sem meu marido no final de semana, porque meu marido estava trabalhando. Mas, por quê? Porque ele estava trabalhando num negócio nosso. Não era um negócio dele, era um negócio nosso, era para nós. Tudo que ele faz, quando eu entendo que todo o trabalho que ele faz, fora de casa, e dentro também, que ele tem trabalhado muito dentro de casa, é para o nosso benefício, tudo que ele faz é nosso. Tudo que ele tem construído é porque eu tô aqui como base, cuidando dos nossos filhos, cuidando da nossa casa, recebendo ele no final do dia, com comidinha, deixando ele com a mente tranquila, sem ser aquela mulher apurrinhenta, que quando ele chega em casa, ao invés dele ter paz, ele tem azucrinação. Tem um monte de casamento que não prospera porque a mulher não deixa o homem pensar. Quando ele chega em casa, no lugar que era para ser o refúgio dele, ela vai encher o saco. Ela vai falar de todas as mazelas do dia dela. Ah, porque tá difícil, porque eu não tô aguentando, porque eu tô estressada, porque eu tô sobrecarregada. Cara, tem uma fase que é difícil, tem mesmo. Mas existem momentos que vão exigir mais mesmo da gente. A gente tá aqui agora, na Espanha, tem 3 meses. E há 1 mês, ele chegou pra mim e falou assim: meu bem, eu vou me dedicar a um próximo negócio. E eu vou ficar mais ausente. E eu queria muito que você investisse em mim e acreditasse que vai dar certo. Eu sempre acreditei, mas ele sempre vai falar comigo como se fosse algo novo, né? Porque sempre é algo novo. Mas, assim, o jeito que ele vem falar comigo é como... Óbvio que eu vou, né? Óbvio que eu vou fazer o que for preciso. Mas ele me prepara. E isso é muito bom também. É um dos segredos da comunicação entre o casal. É quando você vai entrar numa fase diferente, você comunicar o que essa fase vai exigir. E aí ele falou: eu vou ficar mais tempo no escritório, eu vou estar muito dedicado, eu vou dormir mais cedo pra acordar cedo, e tarará, e tarará. Tanto que tem 1 mês que a gente não senta pra assistir um filme à noite, porque deu 10 horas da noite, ele quer estar na cama. Então a gente coloca as meninas pra dormir, janta e sobe, e vai dormir. E eu, por minha vez, passo o dia com as crianças. E eu encontro com ele na hora das refeições. A gente já não tem mais tido nosso tempo de qualidade, tudo. Mas eu entendo que isso é uma fase. E tudo que ele construir de resultado nessa fase é nosso. Eu tenho minha participação nisso. Porque eu estou acreditando que esse homem, ele tá fazendo tudo o que ele pode pra dar a melhor vida que ele pode dar pra gente. Então esse é o meu papel nesse momento. Eu entendo que é uma fase pra mim, fazer almoço, cuidar das crianças. Eu tô com a Bela em casa, já tem 3 meses, em período integral. Eu tô imersa na atividade de mãe em período integral, tem 3 meses, desde que a gente veio pra Espanha. E a Bela só vai ter aula em setembro, daqui 3 meses. Então serão 6 meses o tempo inteiro imersa na presença das crianças. Acorda cuidando de menino, vai dormir cuidando de menino. E de madrugada, hora ou outra, tem um menino que acorda. É uma fase. Nem sempre foi assim na minha vida. Sempre tive funcionário em casa, uma auxiliar que me ajudasse, que fizesse os trabalhos domésticos. Hoje eu que lavo banheiro, eu que faço comida, eu que faço tudo. E eu faço tudo aqui dentro de casa. O Gustavo, a gente, dentro das nossas divisões de função, o Gustavo não faz nada de serviço doméstico. Ele cuida da parte de fora, do quintal, vai levar o lixo fora. Essa é a parte dele. E, hora ou outra, ele pega as meninas pra eu poder fazer alguma outra coisa. Tipo, eu tô fazendo a janta, as meninas estão acordadas, muito azucrinada ali, perturbando muito. Aí ele dá um help. Mas, geralmente, eu tô fazendo tudo sozinha. E vem a solidão, vem aquela sobrecarga, vem aquela vontade de reclamar, de se vitimizar, de falar: nossa, tá difícil. Tá exaustivo. Eu tô grávida de 34 semanas. Eu tô com a barriga gigante aqui.
viver numa rotina totalmente diferente de tudo aquilo que eu já tinha acostumado a viver. É uma fase. E se eu entendo que eu preciso passar por essa fase pra gente mudar o nível que a gente tá, financeiro, como casal, espiritual, se eu entendo isso e eu decido manter nisso, a gente vai colher os louros juntos disso. Agora, se eu fico assim, ah não, ele tá lá no negócio dele, ah não, agora que ele se enfiou, agora que ele resolveu fazer isso, ele tá enfurnado lá daquele jeito, enquanto que eu tô aqui. Eu passo o dia inteiro aqui sozinha. Eu passo o dia inteiro aqui com as crianças. Das 8 da manhã às 10 da noite. Que eu fico o dia inteiro arrumando casa, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Eu posso escolher qual das duas versões eu vou ser. Eu posso escolher qual das duas mulheres, a virtuosa ou a tola. E eu vou recolher o resultado disso. Eu vou colher o resultado disso. Porque que homem que consegue continuar trabalhando tranquilo, pleno, abrir a mente criativa, conseguir estudar, absorver e crescer e gerar resultado com a mulher ranzinza, rixosa, vítima, que tá o tempo inteiro, nossa, tá estressante, nossa, tô esgotada, nossa, não aguento mais, ai, quando é que vai acabar isso? Ai, quando é que vai melhorar? Ai, nossa, eu sei que a gente precisa passar por isso, mas até quando? Então, mulher sábia, virtuosa e submissa, entenda, eu tive aqui, ó. Já tive muito problema com a submissão, aí ela falou aqui, ó. Hoje, às vezes, me sinto até entediada, porque estou sendo protegida e cuidada. O feminismo não quer descobrir como que é isso. Não quer. Mas nós, mulheres femininas, temos esse privilégio de deixar o volante para quem conduz. Nós somos a copiloto. E copiloto não necessariamente dorme. Às vezes a gente descansa. Às vezes a gente, na estrada ali, ó. Você tem tranquilidade em dormir quando seu marido tá dirigindo na estrada? Eu tenho. Mas, hora ou outra, a gente pega ali, ó. Não, meu amor. O GPS aqui tá mandando virar na próxima ali, ó. Mas hora ou outra a gente, ó, dorme, descansa. Aí a gente acorda e fala, na próxima parada a gente já pode parar, né? No próximo restaurante a gente já pode parar. Tô com fome. Quem vai pagar a conta? Claro que é ele. Por quê? Porque ele trabalha pra isso. Tá bom? Só que aí tem uma coisa. Uma coisa assim, ó, muito, muito, muito relevante. Lembra que eu falei no início sobre querer um homem pronto? Quando a gente quer um homem pronto, a gente esquece de participar da construção dele, né? A gente quer que ele seja pronto. Só que aí, a maioria de nós, não sei você, mas eu não peguei um homem pronto. Ele foi sendo construído. E no que ele foi sendo construído, eu também me construí, né? Eu também fui diferente. Eu também comecei a me tornar essa pessoa diferente. A questão é que às vezes o nosso homem tá em processo de evolução e a gente tem falado com ele como se ele ainda fosse aquele homem lá atrás. Isso fere o ego de qualquer homem. Assim como fere o nosso ego. Porque se o meu marido hoje me visse ou falasse comigo como se eu fosse ainda a pessoa de 5 anos atrás, eu não ia deixar, não. Eu ia falar o quê? Epa, epa, epa. Você falava assim comigo quando eu era desse jeito aí que você tá falando. Eu não sou mais essa pessoa, não. Então você se controle e perceba que houve aqui existe aquela mulher que eu fui, existe a mulher que eu sou. Não acontece isso aqui, mas se acontecesse eu acho que seria essa a minha reação. Acontece que tem homens, e aí eu sei de caso real, tá? Próximo de mim, bem pertinho. O cara tá num processo de evolução, tá crescendo, tá ampliando e expandindo a mente. E aí a mulher dele ainda enxerga ele do passado, o ele de 3 anos atrás, 5 anos atrás, que era um menino sem muita perspectiva, sem sonhos muito ambiciosos. Ele fantasiava muito, mas não fazia ideia de como executar. E aí essa mulher fala com ele ainda como se ele fosse aquele menino, enquanto ele já não é mais aquele menino. Isso quer dizer o quê?
que na hora que ele apresenta os sonhos e a grandeza dos sonhos e a forma dele realizar esses sonhos, ela não compra a ideia, ela não leva a sério. Isso também é uma forma de não exercer a submissão. Porque quando você não acredita no sonho, ou você acredita, mas não faz muito esforço para estar junto, para participar e tornar aquele sonho seu também, isso gera problemas. Isso gera problemas de construção de conversa, porque aí ele já não tem mais a mesma conversa com ela, ele não consegue mais se conectar, eles se desconectam. Como que um casal que tá com a frequência diferente se conecta? Não tem como. Então, enquanto a mulher não entende que o homem mudou de fase, que ele tá melhorando, que ele tá com novos sonhos, novos projetos, querendo fazer mais, e ela não entra na mesma frequência dele, lembra que o casal vai sempre andar na velocidade do mais lento? Quando acontece isso, a lentidão que vai ter para esse casal prosperar é muito maior do que se ela estivesse junto. Então, a submissão, ela tem a ver com você acreditar que a missão que ele tem é sobre exercer, primeiramente, a submissão a Deus. Quando o seu marido é submisso a Deus, quando o seu marido tem um compromisso de ser o provedor dentro de casa, quando o seu marido tem interesse em ser o seu homem, em ser o homem que vai te proteger, que vai estar presente, que vai prover e que ele está submisso a Deus, esse homem merece a submissão de uma mulher. Merece o respeito da sua mulher. Merece a atenção da sua mulher. Merece que ela invista todas as fichas dela nele, sim. Essas são as características de um homem que merece uma mulher submissa. Porque não é qualquer homem que merece uma mulher submissa. Não é. Não é qualquer homem. Não é pra qualquer mulher. Não é toda mulher que tem que ser submissa, independente do que o homem é. Não. A submissão, ela tem critérios. A partir do momento que o homem é submisso a Deus, ou seja, um homem temente a Deus, é um homem que tem responsabilidade, comprometimento com a família, ele quer prover, ele quer ser presente, ele quer proteger, esse homem, ele merece a submissão da sua esposa. Ele merece que a sua esposa entenda a fase que ele está passando, assuma, apoie e cumpra os sonhos dele e proteja ele também. A mulher que não protege o seu esposo, e o que é proteger ou não proteger? É sobre expor as mazelas dele para uma amiga, para a mãe. Porque ele é assim, ele é assado, já não aguento mais isso. A gente tá reclamando, a gente tá brigando muito e tal. Uma coisa é você identificar os seus problemas no relacionamento e ter alguém para desabafar. Outra coisa é sempre ele ser o culpado para quem você conversa. Já parou para pensar sobre isso? Eu já tive várias amigas que deixaram de falar comigo sobre os seus relacionamentos porque toda vez que elas vinham falar comigo, o problema era o alecrim. Ele, não, porque ele tá fazendo desse jeito. Ele tá fazendo... Tá, mas e você? Primeiro, ele sabe que você tá achando isso ruim? Eu já falei várias vezes, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Tá, e você? Como que você pode melhorar nessa relação? Entende? É quando você olha pra relação e fala assim, o que eu posso fazer pra mudar? Mas sempre sou eu que tenho que fazer tudo sozinha, eu que tenho que buscar conhecimento. Eu já recebi isso no direct. Nossa, eu tô cansada de ser eu que tenho que buscar conhecimento, eu que tenho que mudar, eu que tenho que ser a mulher virtuosa, enquanto ele faz tudo errado. E enquanto você profere palavras sobre a pessoa que ele é, colocando ele como uma pessoa que faz tudo errado, ele vai continuar fazendo tudo errado. Porque tudo aquilo que você reclama, você repete. Seu cérebro, sua frequência, o universo, tudo colabora para aquilo que você profere, de bom ou de mal, continuar acontecendo. Então, toda vítima, toda pessoa reclamona, toda pessoa que fica ali falando assim, eu preciso de fazer alguma coisa diferente, não aguento mais a minha vida do jeito que ela tá. Você vai continuar exatamente no mesmo lugar que você está. Se você não aguenta a sua vida do jeito que ela tá, parabéns. Ela vai continuar desse jeito, porque enquanto você não fizer nada diferente para que ela mude, ela não vai mudar.
você só vai continuar reclamando. Um papel de vítima, uma situação em que você tá ali o tempo inteiro. Poxa, nada flui na minha vida, nada acontece, eu não aguento mais, eu preciso mudar de emprego, eu preciso mudar de empresa. Acho que fui eu, mas já estou me policiando, pois a gente atrai tudo de ruim falando. Será que foi você, Lari? Não sei se foi você não, mas não é só você não, tem várias que falam pra mim a mesma coisa. Não aguento mais, eu fico exausta de saber que tudo sou eu que tenho que mudar, eu que tenho que fazer isso, eu que tenho que buscar conhecimento e tal. Não é só você não que fala, acredite, tem várias que enxergam dessa forma. Então que a partir destes erros que foram expostos aqui, esses erros que uma mulher sábia não comete no seu casamento, você consiga identificar e mudar a rota do que você tem feito, do seu comportamento. Eu já pensei muito isso, que é sempre você que tem que mudar, porque o alecrim dourado lá não muda. Ele tem que ficar lá fazendo as cagadas que ele faz. Enquanto você tem que buscar conhecimento, você tem que buscar para a igreja, você tem que falar com Deus, você tem que fazer propósito de jejum e oração. Tudo sou eu. Gente, é sempre quem tem a consciência. Enquanto o outro ainda não tem a consciência, a responsabilidade de fazer diferente é sua, que tá aqui assistindo esse vídeo. Entende? É toda sua. E aí, eu vou finalizar por aqui. Eu falei que ia ser coisa rápida, mas já tem uns 40 minutos que eu tô falando. Deixa eu finalizar. Eu vou deixar essa live salva. Você que tá assistindo, manda pra alguém. Alguma coisa, essa pessoa, a mulher que vai ouvir, ela pode se identificar, pode querer mudar a partir desse conteúdo. Então, são muitos erros que a mulher sábia não comete. E a gente só vai tendo consciência deles a partir dessa explanação. Às vezes a gente vai fazendo no automático porque a gente viu nossos pais fazendo, a gente viu as outras pessoas fazendo e a gente vai e faz também. Mas quando a gente tem essa percepção, um olhar diferente, quando a gente tem uma visão de outra pessoa falando com experiências próprias, a gente começa a pensar diferente. E no que a gente pensa diferente, a gente decide se a gente vai fazer diferente ou não. Tá bom? Então, um beijo. Vamos recapitular os 3 erros? Os 3 erros. Não ficar rebatendo toda vez que você recebe uma crítica, quando seu marido fala alguma coisa, um colega de trabalho fala alguma coisa a seu respeito, você vai e rebate. Ah, mas você faz isso, mas você faz aquilo. Ao invés de ouvir, filtrar, reconhecer e resolver mudar. Então, ter mais consciência de que você deve estar em silêncio na hora que alguém for falar de você, pra você. Ouvir e pensar, tá bom, eu vou pensar no que você tá me dizendo. Tem coisas que eu acho que faz sentido, tem coisas que eu acho que não faz sentido, mas eu vou analisar com muito respeito e carinho, tá bom? O que você tá me falando. Querer a glória das ideias que ela dá pro marido. Eu já tinha te falado isso. Agora que você tá fazendo porque eu tinha te falado. Ou quando eu te falei, você não fez. Agora que seu amiguinho veio aqui e falou, o coach, ou o vizinho, ou a mulher do fulano falou, agora você vai fazer. Não, cara. O importante é que seja executado aquilo que você acha que é certo ele fazer. Se ele acatar você falando ou outra pessoa falando, o importante é que seja feito. Agora não tem que ser sua. Lembra-se que você é usada como instrumento de Deus na vida do seu marido. Você é a representação material, carnal, de carne, de Deus na vida do seu marido. Isso é muito forte. Então aquela ideia que você teve maravilhosa e brilhante, não é sua. Não vem da sua inteligência. Vem dele, que usou você para falar com ele. Tá? E não entender seu papel na submissão. Fala que é submissa, mas na hora do vamos ver, tá torcendo contra. Tá puxando o barco. Tá puxando a cordinha dele o tempo inteiro. Tá abaixando a moral dele. Ao invés de deixar ele exercer o papel de autoridade dele, tá o tempo inteiro dividindo as forças. Tá bom? Então,
Vou fechar aqui agora, vou ligar pra minha mãe, que tá com saudade da gente. Dia sim, dia não, a gente se fala por videochamada. E espero que tenha feito sentido pra você. Se quiser falar comigo qualquer coisa no direct, mandar nos comentários, fique à vontade. Meu direct tá aberto, sempre que eu posso, eu respondo. Eu sempre respondo. E hora ou outra eu tiro pra ouvir aquilo que você tá falando, eu quero saber mais da sua vida. E é assim que a gente começou nossos casos de estudo de caso. Inclusive eu tô com um estudo de caso pra fazer, que eu quero uma convidada pra fazer uma live bem interessante. Mas assim que eu tiver a confirmação, eu falo nos stories, tá bom? Um beijo, obrigada pra quem ficou, pra quem compartilhou. Espero que tenha feito sentido. Quem chegou no finalzinho, assiste do início, tá bom? Por favor, assiste do início, vai te fazer bem. Tchau!